Vamos à palavra, amados. Hoje, encerramento desta série, o extraordinário de Deus. O extraordinário. O extraordinário é algo que transcende o tempo, não tem a ver com data, não tem a ver com matéria, com coisa, com espaço, não tem a ver com tempo, matéria e espaço. Existem milagres. Estou ouvindo um telefone tocar aí? Não, não é o meu. Pai, que os teus filhos possam desligar o telefone, deixar no modo avião, para que o diabo não entre por ele na hora da mensagem. Em nome de Jesus, amém. Milagres, ele muitas vezes tem a ver com fé. Nós já falamos sobre isso. Existem milagres que são exclusivamente resultados da fé. Jesus disse que se eu tiver fé como um grão de mostarda, eu posso até transpor os montes. E essa fé não precisa nem ser nele, porque o texto não diz que tem que ser nele. Essa é uma fé, a fé que opera milagres. Por isso que você vê muitas vezes que milagres acontecem em lugares que nós temos a certeza que Deus não está, e o milagre acontece. Porque não tem a ver muitas vezes com a ação soberana de Deus mas sobre a fé de quem crê, seja lá no que for, que tenha poder. E essa fé transporta monte e opera milagres. Mas o extraordinário de Deus não. O extraordinário de Deus, Meiode, ele tem a ver exclusivamente com a ação de Deus sobre. Essa palavra está no livro de Gênesis, essa palavra do hebraico, Meiode, extraordinário, está em Gênesis. Gênesis 17:1, Deus vai dizer para Abraão, assim, diz o texto: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, Isaque ainda não tinha sido gerado. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Diga Todo-Poderoso. Mais uma vez. Todo-Poderoso. Ele diz para Abraão ainda: anda na minha presença e seja perfeito. Abraão ainda não tinha gerado filhos. Abraão ainda não tinha gerado Isaque. Deus então diz para ele, para esse homem que tinha só uma promessa, no verso de número 2: farei uma aliança, um pacto com você, um acordo, um concerto, e eu, Deus, é que estou fazendo esse pacto. Esse acordo, esse pacto, essa aliança é entre eu e você, Abraão. E eu te multiplicarei extraordinariamente. É aí que aparece a palavra Meiode, o Deus do extraordinário. Deus está dizendo para um homem que não tem filhos, que tem 99 anos, para uma mulher que é estéril, de 90 anos, Deus está dizendo para eles: vocês vão, além de gerar,
multiplicar. E é eu que estou garantindo isso. E isso é extraordinário. Deus, quando aparece nesse texto, como Deus do extraordinário, Ele aparece no verso de número 1, 17:1, dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai em hebraico. El Shaddai. Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Para Abraão, isso fazia uma grande diferença, porque ele está em uma região que havia uma crença em muitos deuses. Deuses, assim como havia no Egito, na Pérsia, entre os medos, e naquela região de Canaã, havia muitos deuses. No conjunto dos deuses, dos pantaleões, dos deuses que não existem, que os homens criaram, os deuses funcionavam mais ou menos assim. Eles precisavam de chuva, então havia o Deus da agricultura. Eles precisavam ir para a guerra e vencer batalha, então havia o Deus da guerra. Eles precisavam de uma cura, então havia o Deus da cura. Ou seja, esses deuses, eles eram específicos. Os gregos ainda criaram, dentro dos seus pantaleões, dentro dos seus grupos de deuses, os Zeus. Mas mesmo assim, ele estava submisso a um conselho de deuses. Então, em todas as crenças dos deuses, nenhum Deus é único e é El Shaddai, o Todo-Poderoso, porque depende de outros deuses que têm outros poderes. Então Deus diz para Abraão: eu sou único, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Quando Jesus vem, Ele cumpre todos os requisitos proféticos do Messias esperado, mas só que, com o passar do tempo, a própria igreja, da qual João, o apóstolo, foi até fundador dela, a de Éfeso, se perdem em algumas crenças. Daí então, João, depois de ter sido preso na ilha de Pátimos e visto Jesus no trono, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, visto Ele como aquele que era, que é e que haverá de vir, o Criador de todas as coisas, encarnado naquela figura que Ele viu na cruz, mas que agora governa com poder e autoridade. E ele, quando volta, ele percebe que a igreja tem algumas dúvidas sobre quem é Jesus, quem Ele é, quem és tu. Então ele decide escrever um livro diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que escreveram de forma cronológica, contando a história pela ordem do tempo. João decide provar que Jesus é Deus. Então ele escreve de uma forma que ele escolhe 7 discursos, 7 milagres, e de maneira sistemática ele mostra quem Jesus é. No milagre da água em vinho, ele mostra o Deus da provisão, o Jeová Jireh, aquele que é um bom pastor, está no controle de tudo, o Jeová Roí. Quando ele cura o filho do oficial do rei, ele está mostrando
o Deus presente, que não precisa nem estar lá para que a cura aconteça, o Jeová Shammah. E ele determina uma cura sobre um jovem doente, o Jeová Rafá. No paralítico de Betesda, no cego de nascença, ele é o Deus que vê, o Jeová Roi, e que é justo, que é bom, misericordioso, sobre justos e injustos, o Jeová Tsirikenu. João quer mostrar quem Jesus é. Então, no seu livro, o sétimo milagre, é um dos milagres mais impressionantes da Escritura. A ressurreição de Lázaro. João capítulo 11. Porque dentro desse sétimo milagre, que João quer mostrar quem Jesus é, ele vai relatar uma ressurreição. Mas não é uma ressurreição qualquer. Por isso que o texto, mais de uma vez, repete que ele já estava morto há 4 dias. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela tem algumas ressurreições. Pessoas que morreram e voltaram à vida. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos a ressurreição feita por Elias, a ressurreição feita por Eliseu. No próprio Novo Testamento, nós temos Jesus fazendo 2 ressurreições. A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva. Em Atos nós temos Eutico, 2 ressurreições realizadas, uma por Pedro, outra por Paulo. Qual é a característica dessas ressurreições? Todas elas, nenhuma tinham mais do que 24 horas. O rapaz está indo ser sepultado, a menina acaba de morrer, o rapaz cai lá do primeiro andar. Ou seja, todos esses milagres que foram feitos, tinha sido algo que tinha acabado de acontecer. Como por exemplo, o milagre de um homem que foi jogado na cova, e o seu corpo bateu nos ossos do profeta Eliseu, e ele ressuscita. Todos esses milagres tinham menos de 24 horas. Por isso que o texto repete várias vezes: ele estava sepultado, e já fazia 4 dias. Às vezes algumas pessoas me perguntam, por que a ressurreição de Lázaro, um milagre tão extraordinário, meiode, sobrenatural, só está no Evangelho de João? Se você olhar o que acontece depois da ressurreição, você tem Maria, que derrama um perfume de alto preço, um bálsamo de alto preço, sobre Jesus, lhe enxuga com os cabelos. E esta passagem de Maria fazendo isso, diz que ela fez isso em gratidão a Lázaro, que estava ali sentado na mesa. Por isso que Mateus e Marcos registram também esse momento de Maria. Todavia, não registram a ressurreição de Lázaro. A razão que alguns estudiosos da Bíblia colocam é que, assim como no capítulo 12, a partir do verso 9, está escrito que os fariseus e os judeus em si, planejavam
a morte de Lázaro, porque essa notícia se espalhou de uma forma tão avassaladora, que as pessoas que viam Lázaro vivo acreditavam em Jesus. Então não somente o plano era para matar Jesus, mas o plano também era para matar Lázaro. E por causa disso, Lázaro teve que se esconder, diz a história, e até sair de Israel. Daí que alguns historiadores vão dizer que é por essa razão, e que então, quando os 3 evangelhos foram escritos, Lázaro ainda estava vivo, que pouparam a história de Lázaro nesses 3 evangelhos, para que Lázaro não viesse a ser identificado. Seja quais forem as razões, esse milagre extraordinário é um milagre que aponta para Jesus, não como apenas um profeta, não apenas como um rei, um sacerdote, alguém que está abaixo de Deus, mas aponta para Jesus como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Esse texto vai nos revelar não apenas o Jeová Rafá, o Jeová Jirê, mas o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Gênesis no capítulo 1, no verso de número 26, Deus faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. No capítulo 2, no verso 7, diz que Deus faz o homem do pó da terra, do barro, do lodo. Ele cria esse homem e ele sopra nas narinas, na paz, é a palavra soprar, ou seja, ele entrega a vida, ele faz respirar, ele faz sangue correr nas veias. Por isso que no Antigo Testamento se é proibido comer sangue, porque quando ele sopra nas narinas, ele faz sangue correr na paz, entrega a vida, doador de vida, o que faz respirar, o fôlego da vida, o que faz o sangue correr. O El Shaddai dá uma ordem para Adão e Eva, mas eles desobedecem ao descumprir essa ordem, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E pela desobediência, a terra vem sobre uma maldição, porque Gênesis 3, do 14 ao 20, Deus lança uma maldição sobre toda a terra. A terra entra em colapso, em crise, e tudo aquilo que você enxerga como ruim sobre a terra é uma maldição. A Bíblia diz: no dia em que Deus lança a maldição sobre a terra, espinhos e cardos nascem na terra. Deus não fez erva daninha, Deus não fez espinhos, Deus não fez o ruim, mas ela vem quando o homem desobedece e o pecado vem sobre o mundo, e ele então leva o pecado para fora do Éden. E o Éden é um lugar de obediência, da presença, do meiode, do extraordinário, do Deus que vai lá. E a terra é um lugar do pecado, da dor, do gemido. E a maldição que vem com o pecado do homem, Gênesis 3,19 diz: do pó fostes formado, porque és pó, e ao pó tornarás. A morte vem sobre todos nós. Por isso que não poderia ser somente mais um que viria para quebrar a maldição,
Mas aquele que lança a maldição tem poder de resgatar a maldição. Por isso que está escrito em Gálatas e em Colossenses: Ele nos resgatou da maldição. Porque o que foi lançado pelo pecado foi extinto na cruz pelo próprio El Shaddai. Daí, João quer mostrar que Jesus não é qualquer um. E o ápice é a ressurreição de Lázaro. E o texto começa assim, Gênesis 11:1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 2: Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Verso 3: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quando o texto diz estava enfermo, verso de número 1, parece que é algo gravíssimo, porque o texto vai dizer que esta palavra enfermo, quando você vai lá para o original, ele está perdendo a vida, ele está perdendo a respiração, ele está perdendo a essência, ele está morrendo. E Lázaro, o próprio texto diz, aquele a quem amas, era uma pessoa que Jesus ficava na casa dele, Jesus gostava de estar lá. Todas as vezes que ele ia a Jerusalém, ele ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Essa ordem, inclusive, que João vai dizer no verso de número 5, se você olhar o texto, amava Marta, Maria, que era sua irmã, e Lázaro. Esta ordem tanto está em Lucas, em Mateus, como em Marcos. Por que que esta ordem está nos 3? Porque dá-se a entender que Marta era a irmã mais velha, e por uma hierarquia, era ela que comandava, era ela que mandava. Por isso que quando Jesus está na casa deles, e Maria está aos pés ouvindo, Marta está dando ordens e fazendo tudo, ela diz para ele: Senhor, manda que minha irmã venha, porque dá a entender que ela era mais velha, e sempre vai haver esta ordem de hierarquia pelo aquele que é mais velho. Porém, se você olhar o verso de número 1, e como na Bíblia não existe nada que esteja nela que não tenha uma palavra de Deus para nós, um ensino de Deus para nós, o texto vai dizer: estava enfermo Lázaro, que era lá de Betânia, porque era um nome comum, tinha muitos Lázaros, da aldeia de Maria, que era irmã de Marta. Então você vai observar que João chama a atenção para essa história, para Maria. E você vai ver que existe o comportamento de Marta e o comportamento de Maria. Mas quando João chama a atenção e ele muda a sequência da hierarquia,
é porque ele quer nos mostrar que devemos prestar atenção ao comportamento de Maria e não o comportamento de Marta. Que devemos seguir o comportamento da irmã do meio, não da irmã mais velha. E ele vai mostrar como que Marta se comportou com a morte de Lázaro, e ele vai mostrar como que Maria se comportou com a morte de Lázaro. E se ele chama atenção para Maria, nós temos que observar para o comportamento de Maria nessa história. Porque essa não é uma história apenas da casa de alguém que Jesus gostava de estar, onde ele se hospedava, de alguém que lhe servia jantar, de pessoas que eram seus discípulos, que eram seus amigos. Mas olha o que o texto diz no verso de número 3: está enfermo aquele que tu amas. Então não é os três que amam. Jesus, de forma pública, deve ter declarado que amava os três. Daquele que é amigo, versículo 11 do capítulo 11, Jesus diz: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Jesus está falando na hora em que Lázaro morre, e usa uma linguagem que nós usamos até hoje para os crentes: dormiu no Senhor. No verso de número 5, o próprio autor João deixa muito claro: amava Jesus a Marta, a Maria e a Lázaro. Mas mesmo Jesus amando a eles, eles não foram impedidos de sofrer, de perder, de viver o luto, de chorar. Mesmo tendo um Deus que ama, e que publicamente declara que ama, e que é amigo, Lázaro adoece e depois morre. É porque nós temos uma ideia meio que equivocada, que porque, como servimos a um Deus especial, nos sentimos especiais. Como servimos a um Deus poderoso, nos sentimos melhores do que muita gente. Às vezes a gente esquece que o mundo jaz no maligno, que a terra está sobre maldição e geme, que o homem carrega o preço do pecado, que assim como a chuva vem sobre justos e injustos, a seca também vem sobre justos e injustos. Às vezes nós nos sentimos especiais demais. Então João já começa a mostrar que coisas ruins também acontecem a pessoas boas. A grande diferença é que Jesus, quando ele entra na história, essa história muda completamente. Seja qual for o problema, nós também somos passíveis a passar por eles. Agora, veja o verso de número 4. Ao receber a notícia, Jesus dá uma declaração: esta enfermidade não é para, e sim para. A glória é doxa, e Deus ali é Theos. Ele está dizendo: esta enfermidade é para a Trindade revelar a sua soberania. Então existem coisas que acontecem que são para nós sofrermos e acabar com a gente. Mas tem coisa que ainda que a gente sofra, não é o fim, porque Ele está no controle da história. Você está entendendo isso, sim ou não? Jesus está dizendo: olha, o que está acontecendo não é o fim.
O que está acontecendo não é que a coisa vai ser complicada. O que está acontecendo não é para a morte, mas é para a glória. Ele disse, não é para morrer. Mas o que aconteceu? Lázaro morreu. Ele disse, não é para a morte. Isso é uma palavra dele. Mas o que aconteceu? Lázaro morreu. Versículo de número 14. Jesus diz claramente para os discípulos: Lázaro morreu. Nós podemos tentar achar respostas para a morte de Lázaro. Ele morreu porque estava doente. Ele morreu porque estava vivo. Ele morreu porque o socorro atrasou. Ele morreu porque chegou a hora. A gente pode até achar razões para a morte de Lázaro, mas a questão não é essa. A questão é, quando Deus fala algo, e você se agarra a essa palavra, mas a realidade é outra, com quem você fica? Com a promessa ou com a realidade? Quando Ele libera algo para você, e você traz para dentro de você, mas a realidade é outra. Você fica com o fato que você está vendo, ou você fica com uma promessa que só você crê? Por isso que quando Jesus diz, não vai acontecer, isso é para a glória, isso é para a glória, e Ele diz, não vai morrer, não é o fim. Só que olha o que é que acontece. Diz o texto que ele, ao saber da doença de Lázaro, verso de número 6, ficou ali 2 dias. Verso 5 diz assim: amava Marta, Maria e Lázaro. Amava. Alguém tem alguma dúvida quando diz que Deus ama? Deus não é mentiroso. Agora, o verso seguinte diz: mesmo sabendo que ele estava doente, decidiu ficar ali 2 dias. Ao ponto que quando ele chega, Lázaro está morto há 4. E quando ele declara que Lázaro morreu, os discípulos ficam sem entender. Por que ele ficou 2 dias? Por que ele não liberou uma palavra como fez com o filho lá do oficial do rei? Ele não precisou nem ir, ele só liberou uma palavra, o menino foi curado. Ele poderia ter mandado uma palavra para Lázaro de onde ele estava, mas ele fica 2 dias, só para confundir como a gente pensa. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não entendemos como Deus trabalha. Quando a gente quer entender os mistérios, a gente se confunde, porque Ele decide fazer diferente, porque Ele transcende o milagre, Ele faz muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Ele é aquele que vai contra a realidade. Olha o que é que diz o verso de número 14. Olha o que é que diz o verso de número 14. Ele diz, Lázaro morreu, claramente. Porque quando ele começa a falar de sono, no verso de número 11, as pessoas não conseguem entender sobre a conversa do céu. Porque tem coisa que Deus fala que você não entende, não é para entender mesmo. Aí eles ficam meio perdidos. Então
ele fala claramente, deixa eu falar a linguagem de vocês, ele está morto. Agora o que me impressiona é o verso de número 15. E ele está morto. A causa dele estar morto, e eu fico muito feliz por isso. Eu fico feliz de não estar lá. Como? Tu ama e deixa morrer e deixa sofrer e vem dizer que fica feliz por não ter resolvido quando te chamaram. E ele diz: tudo isso para que vocês possam aumentar a fé de vocês, que eu não sou um Deus apenas de milagres, eu sou um Deus do extraordinário. Eu não vou curar um homem de enfermidade, eu vou ressuscitar um defunto de 4 dias. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, que a glória de Deus vai ser aquela que vai ser contada nos 4 cantos dessa terra. Abraão poderia ter tido filho quando estava com 80, sim ou não? Aí Deus disse: deixa eu ficar mais velho. Poderia ter tido filho quando estava com 85, sim ou não? Aí Deus disse: deixa eu ficar mais velho. Poderia ter tido filho no dia que saiu de lá da cidade, que Deus disse: ó, pode sair da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, que eu vou te abençoar, tu vai ser pai de multidões. No outro ano Sara estava grávida. Poderia sim ou não? Aí Deus disse: deixa ele não ter mais esperança nenhuma, porque quando ele achar que não tem mais milagre para acontecer, eu entro com o extraordinário. E Jesus diz: eu estou alegre, feliz, porque vocês vão ver o extraordinário de Deus. Eu posso fazer um parênteses aqui? Posso, sim ou não? Tem um texto que está dentro do texto, que não tem nada a ver com o texto, mas que nos diz alguma coisa. Esse texto, na verdade, tem vários parênteses. Por exemplo, vou dar um deles. Ninguém sabia aonde Jesus estava, porque queriam matá-lo. João 10, 31 e 39. Então ele sai da Judeia e vai para um lugar que ninguém sabe aonde é. Mas Maria sabe aonde ele está, ao ponto que manda uma pessoa lá. Por quê? Porque quem tem intimidade com ele sabe aonde ele está. Tem muitos parênteses aqui nesse texto. Esse texto é fantástico. Mas sabe um texto que me chama a atenção? É o verso de número 16 e 17. Porque quando no verso de número 7, o 7 diz assim: disse aos seus discípulos: vamos para a Judeia. Verso 8: se nós voltarmos para lá, vamos ser apedrejados, vamos morrer. O Senhor sabe que estão nos procurando lá. É quando Jesus diz assim: olha, aquele que anda de dia não tropeça, mas o que anda de noite tropeça. Jesus está dizendo para eles assim: olha, o dia é a vontade de Deus. Aquele que anda dentro da vontade de Deus, ele não cai. Mas aquele que não anda, que anda fora da vontade de Deus, se arrebenta. Jesus disse: fique tranquilo, nós andamos na vontade de Deus, a gente não vai cair. E quando ele diz: Lázaro morreu, a gente vai voltar, eu imagino um discípulo olhando para o outro e dizendo: e aí? Aí Tomé, sabe o Tomé? Aquele que disse: eu preciso colocar a mão para crer. E que a gente diz assim de Tomé: eu sou igual a Tomé, só vendo para crer. Tomé ficou com o estigma do cara que não crê.
do incrédulo. É ou não é? Isso é bom ou é ruim? É ruim. Quem quer ser chamado de crente incrédulo, cru? Ou seja, essa foi a fama de Tomé, de João 20, o final. Mas João 11, olha o que Tomé diz no verso de número 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Vamos, é uma palavra do grego que diz: vamos segurar a mão dele, vamos acompanhar, estamos juntos, um por todos e todos por um. E quando ele diz também, é até mesmo se for para morrer com ele, a gente não larga ele. Isso é uma expressão de lealdade, de fidelidade. Isso é uma expressão de aliança, de amor. Mas sabe o que acontece? Ninguém lembra da fidelidade de Tomé nessa passagem. A gente só lembra do incrédulo Tomé em João 20. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência pecaminosa e mundana de só lembrar o que é ruim. Essa semana, ou semana passada, eu não lembro, esse mês, eu fui tomar um café com uma pessoa, e a pessoa olhou para mim e disse assim: pastor, é porque eu me lembro de muita coisa ruim. Eu me lembro disso, eu me lembro disso, eu me lembro disso. Eu virei para a pessoa assim: não tem nada de bom que eu fiz que você lembre. Você só lembra das coisas ruins que aconteceram. Você só sonha com isso, como você está me dizendo. Ele disse: porque as coisas ruins ficam, as boas a gente não lembra. E aí eu disse para ele: deixa eu te dizer uma coisa. O que é? Eu disse: você sabe que na igreja a nossa marca é hashtag Bíblia na veia, não é? Ele falou: é. Eu falei: então eu não vou dizer o que você está dizendo, eu vou dizer o que está escrito. Está escrito assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para frente. Está escrito assim: faz-me lembrar das coisas do passado, boas que o Senhor fez, para que eu ainda tenha esperança. E quando Jeremias em Lamentações diz isso, o povo está comendo terra, porque não tem mais nada o que comer, e ele não está ali com aquele momento ruim no coração. Ele está dizendo: eu só quero me lembrar do que é bom. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a guardar o que é ruim no coração, a gente se torna amargo. Eu virei para essa pessoa: se você também me fez muitas coisas que eu poderia citá-las, mas eu só quero citar as coisas boas que você me fez. Porque o próprio Deus diz assim: eu vou pegar tudo isso que é ruim e vou jogar no mar do esquecimento. Então eu prefiro viver com o que a Bíblia diz, que eu tenho que brindar o meu coração de coisas ruins e só me lembrar de coisas boas. Mas eu só lembro de coisas ruins. Sofra sozinho, porque eu vou continuar me lembrando das coisas boas, porque eu creio num Deus que é bom, que muda e que transforma. Fecha parênteses, voltemos para o texto. Tomé diz: olha, se a gente for, a gente vai morrer, mas é para morrer mesmo com ele. Mas foram.
tomaram ânimo, tomaram impulso os discípulos e foram. Por isso que o verso de número 17 faz questão de dizer assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Em outros lugares, os 4 dias também são citados. E quando a Bíblia, ela quer citar várias vezes o 4º dia, é porque ela quer nos ensinar alguma coisa. A repetição de algo é para nos ensinar alguma coisa. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Havia uma crença dentro dos judeus que o espírito do homem, a alma do homem, ficava do lado dele só até 3 dias. No 4º dia, ela ia para o céu, ou para o Hades, e aí não voltava mais. Eles acreditavam, isso não está na Bíblia, mas se você pegar, por exemplo, um livro que eu tenho em casa, chamado Enciclopédia Judaica, sobre o desprendimento da alma, vai estar lá isso. Até 3 dias, Deus ainda age. No 4º, eles não acreditavam mais. Por que eles não acreditavam mais que isso poderia acontecer? Porque ele dizia que se a alma for para um desses lugares, ela é retida e ela não pode mais voltar. Por isso que Jesus ressuscita no 3º dia, que é para pegar a crença do povo de que ele não foi e voltou, ou era uma outra pessoa, ou era um outro corpo. Ele se utiliza da própria crença das pessoas, e por isso que a ressurreição acontece no 3º dia. Mas Lázaro já estava sepultado, morto, 4 dias dentro do túmulo. Para a religião, não tinha mais jeito nenhum, não podia mais haver ressurreição. Para a ciência, a mesma coisa. Por isso que no verso de número 39, quando Jesus manda tirar a pedra, Marta diz assim: já cheira? Porque no primeiro dia, há uma descoloração ali do corpo, da pele, o sangue para de correr, o coração para de bater, os neurônios começam a morrer, uma coloração esverdeada vem sobre a pele, as bactérias do intestino explodem, o homem começa a inchar, o cadáver começa a inchar, as veias vão ficando velhas, e começa todo um processo de bolhas no 2º, no 3º dia, até que no 4º dia, ninguém suporta mais o mau cheiro. A pele fica mole e a putrefação dá início, a decomposição do corpo. Por isso que no Antigo Testamento, as ressurreições foram 24 horas, no Novo Testamento, as ressurreições foram em 24 horas. Então Jesus poderia sim ter dado uma ordem e Lázaro ter ficado são. Poderia ter saído direto com o mensageiro. Mas aquele que está no controle, ele quer fazer algo mais do que milagre. Ele quer fazer e ele esperou o tempo dos 4 dias. Porque a religião diz não pode. Os homens dizem não pode. E todo mundo sabe que já cheira mal. Então ele vai. Quando ele chega, Marta sabe, alguém diz, e o texto diz que Marta, quando soube, verso de número 20, que Jesus estava ali, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Por quê? Não sei. Talvez
em crise como eu mesmo já entrei muitas vezes, de tentar encontrar respostas em Deus. Quantas vezes aqui eu já não me sentei olhando para o céu, dizendo para Deus, por que que o Senhor não fez? Às vezes, quem tem intimidade, também briga. Às vezes eu falo mais grosso com meus filhos do que qualquer outra pessoa. E às vezes quando eu falo grosso com uma pessoa que eu tenho muita intimidade, e o cara fala, está falando grosso comigo, pastor, o senhor está brigando. Eu digo, é porque você já está no estágio de filho. Aguenta o tranco. Porque a intimidade não faz somente a gente ter momentos de alegria, também de briga. E eu não sei por que ela ficou em casa. Talvez ela estava chateada, porque foi ela que mandou chamar Jesus, porque ela sabia que Jesus poderia resolver, mas Jesus decidiu ficar. E ela deve ter olhado para ele, e deve ter dito na sua alma, eu lembro quando fiquei aos teus pés, eu lembro quando ouvi a tua voz, eu lembro quando eu briguei com Marta, eu lembro quando te defendi diante de Lázaro, eu lembro quando eu te seguia pelas ruas de Jerusalém. O Senhor poderia só ter vindo, mas o Senhor decidiu que meu irmão iria morrer. Vou ficar aqui mesmo. Marta foi. E quando ela chega no versículo de número 21, diz assim, que Marta encontra Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela ainda diz no verso de número 22, eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires, Deus pode fazer. Fala sério, essa mulher é crente ou não é? Sim ou não? Eu acho que não, porque no verso de número 39, quando Jesus diz, tire a pedra para eu fazer o milagre, ela fala, calma Senhor, já cheira, é 4 dias, não tem mais jeito. Ou seja, ela crê no verso 22, mas descrer no verso 39, porque tem muita gente que a fé é verbal, tem muita gente que a fé é condicional, ele tem que estar morto na cama, não morto no túmulo. Tem muita gente, e o engraçado é que Jesus diz para ela assim, ó, no verso 23, teu irmão vai ressuscitar. Mas no verso 24, ela diz de volta, eu sei que ele vai ressurgir no último dia, como está em Daniel 12. Era uma fé teórica, uma fé de papel. Marta devia ter estudado no Dinâmico, aprendeu sobre as profecias do último dia, da ressurreição do último dia. Só que não é sobre isso, não é sobre crer aqui, é sobre crer aqui. Não é sobre crer no papel, é crer de fato. Não é sobre uma fé teórica, ideológica, teológica, filosófica, de letra. É crer contra a realidade. O médico diz, você só tem 3 meses. Aí você pega o papel, chega em casa e diz, marca a viagem para o ano que vem, que vai ser uma maravilha. A receita diz 3 meses, e ele diz, compra a passagem para daqui a 1 ano.
é crer contra a realidade. É todo mundo dizer: você não pode, você não vai, você não chega, você não tem, você já perdeu. E você ouvir Jesus dizer, aquele que disse, não é para a morte, dizer, vai mudar, vai chegar, vai vir, vai acontecer. Ele diz para ela, você tem que crer. E o verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, viverá. Marta diz, eu sei que tu és o Cristo, mas foi chamar Maria. E quando chega lá, ou seja, aquela crente de igreja, quando a crente de igreja chega, ela diz para Maria, o mestre está te chamando. Verso 29, o texto diz, ela se levanta depressa, porque quando Jesus chama, quem tem intimidade com ele é diferente. E ela foi ter com ele. Agora olha o verso de número 32, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, e disse, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela disse a mesma coisa que Marta, sim ou não? Mas ela disse de forma diferente. Ela se lança aos pés, proscuneu, e vai adorar. E ela diz, eu estou triste, o meu irmão está morto. O Senhor poderia ter feito. O Senhor ficou 2 dias. O Senhor não fez. Mas eu te adoro. Aos teus pés eu estou. Assim mesmo. Essa é a grande diferença de Marta e de Maria. Porque Marta crê na teoria, Maria crê na alma, no coração, e ela se lança aos pés dele. Ela não entende por que ele não veio, ela não entende por que ele não fez, ela não entende por que ele não realizou um milagre, ela não entende por que ele não liberou uma palavra, mas mesmo assim ela adora. E ela chora, porque o texto diz no verso 33, que Jesus, ao vendo-a chorar, você não vê Marta chorando, mas você vê Maria chorando. Ela está derramando a sua alma, seu coração. É uma comunhão e uma intimidade que ninguém entende. Porque ele poderia ter vindo, mas não veio. Ele poderia ter curado, mas não curou. Ele poderia ter mandado uma palavra, mas não mandou. Mas mesmo assim ele tem uma mulher deitada aos seus pés, proscuneu, beijando os pés e adorando a ele. Como se adora o que não se entende? Só que isso move o coração de Jesus. Verso 33, ele se comove. Diz, agitou-se em espírito, ou seja, ficou indignado por causa do pecado. Indignado porque as pessoas que ele ama têm que passar por situações ruins, por causa do pecado. Carregamos as nossas percas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos erros, as nossas impossibilidades. Mas tudo isso que a gente carrega é consequência do pecado. E Jesus fica indignado, agitou-se no espírito, porque quem ele ama sofre o pecado.
Mas ele se comove com a adoração daquela mulher. E ele pergunta: aonde vocês colocaram o corpo? E quando ele vai caminhando, os judeus estavam ali. E quando ele chega perto do túmulo, ele começa a chorar. E os judeus dizem assim: olha, veja como ele amava. Porque ele está chorando, ele está vendo que Lázaro está morto. E ele sente que aquilo é consequência do pecado. Do pó, que é o pó volta. Da desobediência do Éden. Então ele chora, porque o seu amigo não pode mais jogar dominó com ele. Não tem mais um amigo para rir das piadas. Então ele chora, porque ele vê o fim de todos nós, de todos os homens, que um dia ele criou para ser eterno, para ter comunhão com ele no Éden. E ele chora, porque ele não queria que você estivesse onde está, sofresse o que está sofrendo, carregasse as percas e as dores. Não é essa a vontade dele. Ele não tem essa vontade. Ele quer o melhor para você. Mas você carrega as enfermidades, as dores, os medos, os pavores. E o Deus que ama também é o Deus que chora. Ele sente o que você sente. O povo que está em volta diz: será que ele que abriu os olhos aos cegos? Ao cego, lá o cego, é um milagre tão extraordinário que ele fala: será que ele que abriu o olho ao cego não pode fazer algo? Então Jesus se aproxima da pedra. Com ele, eu imagino Marta de um lado, Maria do outro, as pessoas consolando elas. E ele vira para aqueles que estão sendo consolados, que estão consolando elas, e ele diz: tirem a pedra. Tirem a pedra. Verso 39. Marta prontamente, a mais velha, a crente de papel, a crente teórica, de uma fé teórica, sem intimidade, sem comunhão, diz para ele: já cheira mal, o corpo já está apodrecendo, já fazem 4 dias, e repete. Então Jesus disse, eu interpretaria de outro jeito. Jesus foi até educado, mas ele virou para ela, eu imagino ele virando para ela: eu perguntei quantos dias, eu estou perguntando sobre por que tua casa é assim, por que teu marido é assim, por que tua esposa é assim, por que teu filho é assim, por que teu trabalho é assim, por que tua saúde é assim, por que tua família é assim, por que a condição financeira sua é assim. Eu estou perguntando, eu só estou dizendo assim: se creres, verás a glória de Deus. Eu imagino Maria do outro lado dizendo assim para os caras: vai lá, tira a pedra. E Marta: Maria, tira a pedra. Porque quem tem intimidade com Ele crer no sobrenatural, e empurram a pedra. Então Jesus ora. O propósito é muito simples, ele mesmo diz no texto da oração:
para aqueles que estavam em volta, ouvindo a oração dele, soubesse que Deus atende ele e cresce que ele é o Messias. Então ele chega diante do túmulo, do buraco na rocha, aonde Lázaro está todo enrolado em cima de uma pedra. E o texto diz que ele dá um grito. Ele fala em alta voz, 43. Lázaro, vem para fora. A questão é que quando ele gritou, não era para Lázaro ouvir, era um defunto que estava ali, e muito menos a morte, ou a alma, porque Deus, para dar vida ao Éden, bastou soprar no boneco de barro. Jesus, o El Shaddai, grita, não para que Lázaro escute, mas para as pessoas que estão em volta saibam que até a morte ouve a sua voz. Aquele corpo levou 4 dias para se decompor. Os olhos já estavam soltos do globo ocular. A pele já tinha estourado por causa das bactérias do intestino. As veias já não mais tinham nenhuma vida, estavam ressecadas e torcidas, porque não tinha mais sangue. Nada mais funcionava. Os órgãos internos, todos tinham se separado. Mas na mesma velocidade que no Éden, ele só soprou no túmulo de Lázaro, o mesmo na paz trouxe o defunto à vida. E não foi sobre a ciência, e muito menos a religião. No verso 39 está escrito: tirem a pedra. No verso 41 está escrito: tiraram a pedra. Nos 7 milagres há algo que se conecta com meódio extraordinário. Na água em vinho diz: encham as talhas, e obedeceram. Na multiplicação dos pães ele diz: procurem alguém que tem alguma coisa para comer, e eles obedeceram. No cego de nascença ele diz: vai, lave-se no tanque de Siloé, e ele foi, lavou-se e voltou vendo. No filho do oficial ele diz: volte para casa, e o oficial voltou para casa. No paralítico de Betesda ele diz: pegue a sua cama e saia daqui, e na hora em que ele disse isso, ele pegou e saiu. Em todos os milagres ele dá uma ordem, e as pessoas não precisavam nem crer, mas precisavam obedecer. Porque o que se perdeu no Éden foi a obediência a Deus. Quando ele disse: não comam, e o homem comeu. Deus está de volta andando na terra, e ele quer fazer o extraordinário. Então ele começa a dar ordens. E quando as pessoas, mesmo sem crer, obedecem,
o extraordinário acontece. Deus tem palavras liberadas aqui para muita gente. Deus tem promessas aqui para muita gente. Já pode ter feito anos, já pode ter feito meses. Eu me lembro que não faz muito tempo eu disse para Deus: quando vai acontecer? Quando eu estiver com os olhos míopes, que eu não possa mais enxergar, o Senhor vai fazer? Disse para Deus outro dia desse. Eu disse: quando que eu vou poder desfrutar? Quando não tiver mais saúde para andar? E a única coisa que eu ouvi do Senhor naquela tarde foi: eu não preciso te explicar nem os tempos e nem as estações. Eu só preciso que você me obedeça. Porque se você não crer mais, independente de você, eu tenho o poder de fazer o extraordinário na sua vida, Ezequias. E quando Lázaro saiu, todo amarrado, eu posso achar que algumas pessoas ali em volta quando ele disse: sai para fora, eu não sei como aconteceu, eu não sei como a pele se reconstruiu, porque o que levou 4 dias, levou alguns segundos. A pele volta ao normal, o globo ocular fecha, os neurônios voltam à vida, as veias são restauradas, o sangue volta a correr, o oxigênio volta, o coração volta. Não sei como foi. Eu já fiz algumas cirurgias. Eu tomo anestesia algumas vezes. E quando eu saio de lá, eu saio muitas vezes debilitado. Eu saio muitas vezes abraçado da minha esposa, carregado por um dos meus filhos. Mas no caso de Lázaro, o texto diz que ele estava todo amarrado, pés e mãos, e ainda estava com um lençol na cabeça. Mas ele está deitado em uma pedra. Eu posso imaginar ele virando os pés amarrados e colocando no chão. E a ordem não é para ele ficar ali, a ordem é para ele sair. Então eu imagino ele pulando. Talvez um dos judeus disse assim: isso é uma trapaça. Eu acho que tinha alguém lá dentro. Então Jesus sabe o que ele está pensando e diz assim, aproveitando para terminar: desamarra, tira o lenço e deixa ele ir, para todo mundo ver que o que eu faço é extraordinário. O Deus do extraordinário, o Deus que tem poder, o Deus que, assim como no Éden, fez do boneco de barro vida vivente, fôlego de vida, é o mesmo Deus que vai lá no túmulo de Lázaro e pega um defunto de 4 dias e traz de volta a vida. E você ainda acha que o teu problema é grande, e você ainda acha que aonde você se meteu está acabando com você e você não tem como sair. E você ainda acha
que o Cristo a que nós servimos é só mais um no meio da história. Não. Não. Eu sei que não. Eu sei que o Deus do extraordinário está aqui esta noite. Eu posso senti-lo. Eu posso senti-lo. Que Ele está aqui esta noite. E muitos de vocês estão como Marta. Está selado, sepultado já fazem 4 dias. Muitos de vocês estão com aquilo que é o mais precioso de Deus para a vida de vocês, sepultado e fedendo. E você já desistiu. Como Marta, você sabe que Ele é o Cristo. Como Marta, você sabe que Ele é aquele que na ressurreição dos últimos dias vai trazer o seu irmão de volta. Mas Jesus quer muito mais. Jesus está dizendo para você nesta noite: chegou a hora de crer no extraordinário. Chegou a hora de você começar a enxergar o que não tem como ver. Chegou a hora de você deixar o Deus de Meode agir na sua vida. Pastor, quando? Não sei. Como? Muito menos. Em que tempo? Não. Como será? Mas de uma coisa eu sei: se creres, verás a glória de Deus.